Vou começar falando devagarzinho, porque eu tô com a minha gata no colo. Eu sempre quis gravar um programa com um gato no colo. E eu sei, se eu começar a ficar insano aqui, ela vai querer sair do meu colo. Tá friozinho e tal. Vamos deixar a gatinha aqui. Seguinte, Escadinhas 32. Vamos comentar os programas. A Semana do Frango. Troféu Cocô 104, a Blitz na saída do motel. E Frango Fino 582, o que dar e não dar no Dia dos Namorados. Que inclusive é hoje, né? Parabéns aí pra você que tem um namorado, tem a namorada. Se você não tem um namorado ou uma namorada, isso não é nada demais, é só uma data comercial. Só lembrar, live do Frango Fino, dia 18 de junho, tá? Então, dia 18 de junho, às 8 da noite. Cola lá com a gente. Tá tudo pronto já, tudo setadinho aqui. Não me faz passar vergonha. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou pessimista. Link na descrição, já põe um lembrete lá. E também dá like, divulga, faz o que você quiser, tá? Fica à vontade. É legal porque a gente consegue já ver os resultados ali e tal. Se quiser, já manda live Pix, que você garante que o seu entra no programa, tá bom? Link na descrição. 18 de junho, quinta-feira, às 8 horas da noite. Já é semana que vem já, né? Então, daqui 6 dias, pra você que tá assistindo isso aqui na sexta-feira. O primeiro programa que a gente vai comentar é o Troféu Cocô 104. A gente, não, né? Eu vou comentar o comentário de vocês. É o Troféu Cocô 104, a Blitz na saída do motel, que a gente conta a história do Rodrigo, que deu de cara com uma Blitz logo depois de sair do motel, aquele bem bom, né? Aquele rally rola gostoso. E outra coisa, pra quem votou pra ter Troféu Cocô especial de Dia dos Namorados o mês inteiro, ganhou, tá? Vai rolar o mês inteiro. O programa de segunda-feira é sobre isso, beleza? É sobre isso, não meme. É o tema do programa, né? Vamos lá. Primeiro comentário é do Abraão Estevão. Filha, não era pra você sair. Ainda saiu reclamando. Seus gatos que o Rafa me dá de presente. É isso que acontece. Vamos lá. O PC do Roca fica na sala? Perguntou o Abraão Estevão. Abraão Estevão. Abraão, você é filho de crente, né? Fala pra mim. Abraão e Estevão? Caraca. Aí ele perguntou, né, se o PC do Roca fica na sala, porque parece que ele nunca tá sozinho gravando os troféus. O que acontece é que o Roca tem um escritório, né? E a distância do escritório para a sala não é muito grande. E quando a gente está gravando o Frango Fino, está gravando um programa, a gente tem uma tendência para falar no microfone a projetar mais a voz. Então, por exemplo, eu estou falando desse jeito aqui agora. Numa conversa, eu vou falar desse jeito aqui. Na gravação, a gente põe mais para fora. Então, tem uma tendência a falar mais alto. Junto a isso, a gente tá empolgadaço, rindo que nem dois tontos, né? Então acaba vazando coisa pra fora do estúdio e ele não quer que as filhas dele ouçam, né? A Cristiana Bruno falou assim: a mulher totalmente no modo não deixe que seu marido te impeça de viver um grande amor. E aí aqui eu separei esse comentário da Cristiana também, porque começa, né? Vocês me acusarem com razão. PS1, deixa aqui a Cristiana Bruno. Justiça por Roca, porque o Doug não tinha lido que ela era casada. Roca sofreu gaslighting, imagino ele indo à farmácia e comprando ginkgo biloba com medo de estar ficando gagá. PS2, Rodrigo podia ter passado pela PM e falado: o IPVA tá atrasado, mas tirei o atraso dela. Brincar na cara da morte, né? Sobre o negócio do gaslighting do Roca, gente, sério, eu tinha certeza que eu tinha falado. E aí depois, durante a edição, porque é isso, né? Sou eu que edito. Eu falei, cara, eu não falei, mano. Eu não falei. E aí eu até deixei, pra quem viu em vídeo, eu deixei lá um letreiro que eu falei, não, eu não falei. Né? O que aconteceu é que eu comecei a contar, o Roca me interrompeu, a gente entrou numa risada e quando eu voltei eu achei que a gente tinha falado, mas não, eu parei inclusive no mas, né, que era mas ela é casada, mas ela era casada, uma coisa assim. E você sabe como é que é, né? O Roca não tem crédito nenhum, né? Quando o assunto é a memória dele. Então eu insisti que eu tinha falado porque a memória do Roca é uma porcaria, nem ele acredita na memória dele. Então, deu nisso, tá? Não foi gaslighting, não. Daniela Moreira fala sobre a história do portão minha e do Roca, né? Eu queria tanto
fazer uma animação desse momento, sabia? Desse corte. Porque me traumatizou tanto, foi tão assustador, que eu tenho ele gravado na minha memória, assim, a cara que o Roca fez quando eu falei pra ele, Roca, abre o portão pra mim. E eu lembro que eu falei meio discreto, assim, sabe? Roca, abre o portão pra mim, que um cara aqui foi roubado. Tipo, eu não falei desesperado, chacoalhando o portão, nada. Eu tentei falar meio tipo, pro ladrão não perceber que eu notei, você entendeu? E o Roca, cara, a cara de desespero que ele faz é impagável, assim. E teve gente nos comentários perguntando o que aconteceu depois, né? Porque eu falo que eu liguei pra ele, né? E é engraçado porque eu não lembro o que a gente conversou. Eu acho que eu perguntei pra ele, mano, o que aconteceu? Por que você não abriu o portão pra mim? E aí acho que ele falou que foi buscar a chave, uma coisa do tipo, né? E quando ele voltou, e ele acho que ele fala, quando eu voltei você já não tava mais lá, uma parada assim, né? Enfim, foi isso que aconteceu. Mas de novo, eu tenho a lembrança perfeita do momento de tudo que aconteceu, eu indo embora, o cara me dando boa noite. Disso tudo eu tenho a lembrança. E se eu não me engano, acho que eu tirei meu relógio, eu tava com o relógio, eu tirei o relógio e coloquei no bolso. Teve isso também. Mas a ligação pro Roca eu não lembro, tá? Eu queria muito fazer um desenho dessa parada, porque, cara, foi muito marcante, assim, pra mim. O Cássio Guilherme falou assim, devemos debater novas regras. Doug Lira assume as publis. Eu amaria que o Doug fizesse todas as publis do frango, até porque ia ser uma coisa a menos pra eu fazer aqui no frango, mas não dá, tá? 2, fica obrigatório o uso de alegorias lúdicas para assuntos mais 18, a gente vai se esforçar pra fazer isso, tá? Até pra tentar deixar o programa mais acessível para menores de 18. 3, nunca confiar em primo gordinho. Cara, sério, eu queria muito que vocês vissem a cara do Roca nesse dia. O Alex continua aqui, ó. O Doug foi simplesmente o Yoshi do Roca, largado num pulo enquanto caía no penhasco. Roca se salvando plenamente, sem nenhum peso na consciência. O Obama Underline 140... O Obama Underline 402 fala assim, passei por uma situação parecida na história do Doug e do Roca sobre o ladrão. Na volta pra casa, um cara para o meu amigo ao lado. Fico longe vendo a situação, pensando que era algum conhecido dele. Vejo o cara segurando a camisa do meu amigo e apontando alguma coisa para a barriga dele. Pensei que era uma brincadeira de camaradas, eu dou só um sorriso de volta. De repente, meu amigo joga o copo de refri no rosto desse cara e me fala pra correr. O homem tava com uma faca de pão e tentou roubá-lo. Eu já passei também por uma situação parecida de quase roubo, na época que eu morava em Pirituba, voltando da faculdade, que um pivetinho tentou me roubar, com a mão embaixo da blusa, assim, ó. Pau. Ah, quem tá aqui, ó. Minha gatinha, aqui, ó. Era ela que tava no meu colo, essa pulguenta aí, ó, se coçando. Foi o Rafa que me deu ela, tá? Essa é a famosa, ou nem tão famosa, presidente, tá bom? Então é isso, o cara tentou me roubar com o dedo assim embaixo da camiseta, eu dei um grito nele, mandei ele se ferrar e ele subiu correndo um dos escadões lá da rua, assim. Mas foi bem ruim, é bem assustadora essa situação, né? Alexandre Nunes fala o seguinte, PQP, cheguei no trabalho, mas não consigo parar de ouvir. Acho que vou falar pro chefe que me atrasei, porque fui parado em uma blitz. Alexandre, cara, toma cuidado, tá? A gente não quer que isso vire mais uma história de troféu cocô, tá? Mas eu apoio todo mundo que dá migué no trabalho pra trabalhar menos, então tô com você. Próximo comentário, aqui agora a gente parte pro Frango Fino 582, o que dar e não dar no Dia dos Namorados, programa que a gente recebeu a Kaori pra tentar descobrir qual o presente ideal para o Dia dos Namorados, e é óbvio que a gente não chegou numa conclusão, eu acho. Chegamos? O Doug falou da costela da carne de costela na pressão, costela cozida, né? Lembrei. Da costela cozida,
Foi um sucesso, inclusive, lá no Instagram. A galera adorou essa frase dele. E é realmente muito boa, né? Eu começo com o comentário da Alessandra Gomes, que ela fala assim: gente, fui eu quem sugeriu a ideia dos músicos na porta do trabalho. E olha, sou extremamente tímida, ficaria sem saber onde enfiar a cara. Mas, ao mesmo tempo, acho que seria um dos presentes mais especiais que alguém poderia receber. Eu tô contigo, viu, Alessandra? Ela complementa ainda falando que fica a dica aí, galera, só não contratem mímicos, por favor. Cara, olha, o quarteto de mímicos eu ia adorar, tá? Não vou mentir. Não precisa ser um quarteto, mas um mímico fazendo aquelas paradas, sabe, dentro da caixa, não sei o que, eu ia amar. Eu amo esse tipo de trabalho. Tem um mímico que eu adoro, que direto ele aparece no meu feed, que é daquele parque de diversões, acho que é o SeaWorld, né? Que tem a baleia e tal. E, cara, é um trabalho incrível dele, assim. Eu amo o trabalho dos mímicos. Maxwell Lang 7324 fala assim: quando eu era criança fiz ProErd na escola. Na época, ao final do curso, tínhamos que elaborar uma redação falando sobre como o leão fez com que a gente ficasse longe das drogas. Fui um dos felizardos que ganhou a lendária medalha em uma cerimônia que juntava todas as escolas da minha cidade no ginásio municipal. No dia, após cantarmos a música e fazermos a dança do leão, não sabia que tinha uma dança. Tem a dança do leão, cara, verdade. Tem um clipe, não tem? Dos policiais dançando. E fazemos a dança do leão, recebemos um certificado de conclusão com a referida medalha. PS, já me questionei sobre como crianças da quarta série de uma escola localizada em uma cidade com 30 mil habitantes, no meio do Mato Grosso, teriam acesso a qualquer tipo de droga nos anos 2000. Teriam, Maxwell. Você que é drogado aí, ou que supostamente, e mora no interior, conta aí pro Maxwell. Consegue, cara, esse tipo de coisa dá pra conseguir fácil, assim. E vale lembrar, né, quando a gente às vezes pensa em droga, a gente pensa em maconha, cocaína, crack, nessas coisas. Mas, cara, cola, thinner, álcool, sacou? Tudo isso é droga, né? Então, acaba que, sim, tem acesso sim pra caramba, cara. Como diria o meu amigo Gabriel, o pensador, é mais fácil que pão, né? Talvez não seja ele que tenha inventado essa frase, mas tem uma música dele que fala, né? Comentário seguinte é do Dalton. Ele fala assim: uma curiosidade sobre o mencionado ProErd nesse episódio, que eu descobri há pouco tempo, é que é um programa importado dos Estados Unidos. E o nome do leão do ProErd é Darren, nome que vem diretamente do nome do programa lá nos States, que se chama DARE, né? DARE, sigla para Drug Abuse Resistance Education. É óbvio, né, que esse projeto é dos Estados Unidos, cara. Brega como todo o país né? Karine de Rodrigues. Eu recebi um carro de som no meu aniversário de 9 anos, na festa com muitas pessoas em volta. Hoje eu vou fazer 34 e de tempos em tempos eu revivo essa vergonha passada nesse dia. Traumas. Claramente a Kaori nunca... ela falou, né, mas claramente ela só gosta dessa parada porque ela nunca recebeu isso no momento errado, né, que é quando você é um adolescente, você tá em formação e tem uma pessoa gritando no seu portão com um carro, que geralmente era um carro antigo, inclusive, e tudo rosa, cheio de balão. Não, Kaori, não dá pra tancar, cara. _Maicon, que surpresa, o cara que tem um piano de cauda em sua sala fala que come um waffle no café da manhã. O Rafa comentou, né, que ele come waffle no café da manhã. Cara, é isso, né? Ele tem piano na sala, né? Samara Thelma fala o seguinte: finalmente uma convidada. O público feminino do frango agradece. Quero aproveitar esse comentário da Samara para falar, gente, deixem aqui nos comentários recomendações de moças para gravarem aqui com a gente, tá? Ou
de pessoas no geral, né? Mas principalmente meninas, já que vocês gostaram tanto, eu acho que e o público feminino agradece, segundo a Samara, né? Porque é legal, né? É legal ter um público mais diverso aqui, né? Então, gente de todo gênero, de toda sexualidade e tudo mais, deixem aí nos comentários quem vocês gostariam de ver gravando aqui com a gente, tá? E, mano, óbvio, né? Tipo, Vidani, Jonathan, a Kati, são praticamente de casa. Preciso, inclusive, voltar a chamar a Kati, né? A Katiuша. Então, esses daí não precisam, tá? Mas gente que nunca gravou. Vamos ver se a gente traz mais gente aqui, né? Pra fechar, um comentário muito fofo. Tão fofo, quase tão fofo quanto como que é? O Sapavarotti lá, né? Do Rafa, ou tão fofo quanto um carro de som na sua porta gritando. O comentário da Campus Matsumoto, que é a mãe da Kaori. Ela fala assim: Kaori, eu fiquei impressionada / lisonjeada que você me colocou como inspiração depois do Faustão e antes do Charlie Brown. Agora, a impressão dos recortes, lembra que a Kaori comentou, né, que a mãe dela dava uma burlada ali, entrava no Corel, fazia umas letras ali para ela fazer, né, aquelas colagens da escola. Agora a impressão dos recortes não era para você ter revelado, né? A Kaori sempre foi muito fã de vocês e ver ela participando desse episódio é muito incrível. Sou suspeita para falar, mas sou a maior fã dela. Muito bom, Adriana, adorei, tá? Obrigado pelo seu comentário, obrigado por você ser fã da Kaori, porque ela é muito incrível mesmo, e ela vai voltar, tá? Espero, Adriana, que você continue acompanhando a gente, beleza? Gente, obrigado, essa foi a Semana do Frango. Semana que vem tem live, tá? Tô deixando o link na descrição aí, pra você assistir, pra você ser lembrado, clica no lembrete, que aí o seu celular avisa você, tal, beleza? E eu aguardo vocês lá. Segunda-feira, troféu cocô normal. Quarta-feira, frango fino normal. E aí, lá na quinta-feira, no dia seguinte, tem a nossa live. Eu não sei, vou ver se dá. Talvez eu grave essas escadinhas durante a live. Então, pode ser que seu comentário apareça também na live, tá bom? Um beijo pra você. Muito obrigado por acompanhar a Semana do Frango Fino, principalmente o programa aqui. E se você tá ouvindo na sexta-feira, um bom final de semana. Curta muito o Dia dos Namorados, seja sozinho, seja acompanhado, tá bom? E se você tá ouvindo esse programa na segunda, uma boa semana pra você. Um beijo e até mais.